Caraca, mano. Amém, shalom, graça e paz, a paz do Senhor. Senta aí, por favor. Irmãos, o apóstolo William gosta de me zoar, né? Olha, apóstolo, tem coisa que é inveja, hein? O senhor tem que cuidar desse coração. Porque eu sou da terra das parreiras, das romãzeiras, das oliveiras, os montes estão cheios de cobre, e ele insiste em dizer que eu moro no morro. E moro mesmo. Mas, gente, eu estou muito grato a Deus pelo privilégio de estar aqui esse tempo com os irmãos. Como eu fui abençoado na quinta-feira e ontem com tudo que Deus fez no nosso meio, porque a espada que nos corta, que está nos cortando, me cortou primeiro. E aí ontem o pastor Jacob disse uma coisa interessante. Ele disse: rapaz, você transformou uma história com a tua mãe num desafio para nós. E realmente é isso. Como nós somos edificados, como nós somos abençoados nas nossas histórias familiares. Deus não desperdiça absolutamente nada. Nada na nossa história vai ser desperdiçado. Até as situações mais conflituosas da nossa vida, Deus está usando todas essas situações para nos ensinar, para nos amadurecer, para nos aperfeiçoar. Nós estamos em um processo. Na quinta-feira eu falei sobre o nosso modelo sacerdotal, Jesus. Ontem nós falamos sobre o nosso modelo de liderança. Também falamos sobre como não ser, não é verdade? Falamos das 6 alianças, você lembra? Edênica, adâmica. Falamos da aliança abraâmica, noética, mosaica, até que chegamos na nossa nova aliança, na aliança que fazemos parte, onde nós temos um modelo perfeito, que é Yeshua HaMashiach. E hoje o tema é livre, graças a Deus. E eu quero falar sobre sacerdote não vê, sacerdote crê. É o tema da nossa mensagem nessa manhã, e vou falar rápido, que eu quero também ouvir os irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Josué, no capítulo 14, a partir do verso número 1. Josué, capítulo 14, a partir do versículo 1. Pastor Mário, enquanto o senhor e a pastora Sueli estavam cantando, Deus colocou uma palavra no meu espírito, e eu quero que vocês julguem para ver se faz sentido. Mas o Senhor dizia: eu estou fazendo brotar um novo som nessa terra. Um novo som, uma nova canção vai ecoar desse lugar. E Deus colocava em vocês graça, Deus estava dando a vocês favor, porque Ele fará um novo cântico subir dessa terra. Por isso eu oro, abençoando vocês, para que vocês andem nos caminhos de Amã, de Asaf e Jedutum. Eu os abençoo para que a partir de vocês um novo cântico seja entoado nessa nação, porque Deus está revelando os seus interesses a respeito de vocês. E como conselho de pastores nessa terra, nós os abençoamos e declaramos: sim, vocês estão abençoados a promover, a caminhar nesse lugar, de fazer com que um novo cântico seja entoado a partir desse lugar. Nós abençoamos vocês para isso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Digiram a palavra, porque o Senhor está chamando vocês para isso nesse tempo. Amém? Você abriu sua Bíblia aí em Josué, no capítulo 1, vamos ler até o versículo 15. Está escrito assim: isto, pois é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles. Porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não deram herança na terra, senão cidades que habitassem e os seus arrebaldes para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhes disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti.
Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda no deserto, E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que os anaquins estão ali, e grandes e fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo, para expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom, Kiriate Arbá, porque Arbá foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amados, quando eu olho para esse texto, lembro-me dos desafios que Israel enfrentou durante todo o período no cativeiro egípcio. Lembro quando esse povo, por 400 anos, fora oprimido por causa de uma promessa que tinha sido feita por José e de um acordo que tinha sido feito com o faraó. Venha para a minha terra, porque no Egito você e sua família terão terra, terão casa, terão lugar para plantar, lugar para colher, aqui vocês prosperarão. E o faraó, com medo do crescimento exponencial dos hebreus, descendentes de José, que ali habitavam, fez com que todo o acordo, a aliança que havia sido estabelecida fosse quebrada, e um povo que estava ali como imigrante, para prosperar, agora é escravizado, e tudo que eles foram construir ali foi destruído por causa da falta de comprometimento de um faraó obstinado. 400 anos se passam, esse povo em grande sofrimento, até que eles lembram da oração que os seus pais faziam e da história com Deus que os seus antepassados viviam. Eu costumo dizer que todas as vezes que nós criamos filhos, e esses filhos, em algum momento da vida, por causa de suas decisões, se distanciam da presença de Deus, Deus que não desiste, Deus que não volta atrás das palavras que disse, porque é fiel a Ele mesmo, faz com que nossos filhos ou pessoas que amamos vivam processos que nesses processos se lembrarão das histórias que viram nós tendo com Deus, das histórias que nós vivenciamos com Deus. Ou seja, nos processos mais difíceis da vida dos nossos filhos e dos nossos discípulos e das pessoas que nós amamos, um dia elas se lembrarão das histórias que nós vivemos com Deus e orarão da seguinte forma: Deus, talvez eu não esteja tão próximo de Ti, talvez eu não tenha intimidade contigo, mas lembro das histórias que os meus pais, que os meus pastores, que os meus líderes viviam contigo, e eu venho falar contigo baseado naquilo que eu os vi vivendo, e assim será. O povo clamou a Deus, um Deus que não conheciam e não tinham intimidade, porque se lembraram das histórias que os patriarcas tinham vivido. Então eles clamam a Deus, Deus os livra. E como é que funciona esse livramento, essa libertação? Deus levanta um libertador para tirar o povo dessa escravidão. Todas as vezes que um povo se arrepende, é um padrão de Deus, está no caráter de Deus, levantar um libertador para que esse libertador seja resgatador desse povo.
O nosso maior libertador, o nosso maior resgatador se chama por Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos? Amém. Mas ainda assim Deus continua com o padrão de levantar pessoas específicas para tempos específicos para serem resgatadores e libertadores de territórios inteiros. No seu estado, na sua cidade, lá na sua geografia, onde a sua igreja está plantada aqui no Japão, você é a resposta de arrependimento de gerações que têm clamado por libertação da escravidão deste lugar. Então, quando Moisés foi levantado por Deus, Moisés foi a resposta da oração de um povo inteiro. O seu ministério, a sua igreja, é a resposta de oração de um povo que há anos chora pelo Japão, de um povo que chora pedindo por libertação. Você é uma resposta. E quando Moisés é enviado para o Egito, irmãos, ele sai com aquele povo do cativeiro e ele começa um caminho de peregrinação para a terra da promessa. Eu acho interessante que Deus cumpre a aliança que fora quebrada com o faraó 400 anos atrás. Porque antes de saírem, todos os egípcios entregam na mão dos hebreus todo tesouro, todo ouro, todo recurso, toda prata, todo animal, todo tecido precioso, tudo. Eles entregam tudo na mão dos hebreus antes que eles saiam do Egito. Se liga nisso, meu irmão. Essa é uma manhã de palavras proféticas. Se liga nisso, se conecta com isso, entra no manto agora, entra no manto. Existem coisas que ficaram retidas na nossa história por muito tempo, mas quando chega a hora da manifestação do propósito de Deus, e nós entendemos qual é a nossa tarefa, e não ficamos mais obstinados no nosso coração, e agora decidimos guardar aquilo que é de Deus, automaticamente tudo que foi retido na nossa história por anos, por décadas, ou talvez na história da nossa família por séculos, Deus faz vir na nossa mão de uma vez só. Talvez o que você precisava era desse ciclo profético, desse final de semana na sua vida, para entender coisas que estavam embaçadas na sua visão. E quando os olhos se abriram, Deus disse: agora é hora do teu inimigo devolver. Então eu tenho uma fé extraordinária de que nesses dias Deus está devolvendo a você coisas que o inimigo tinha roubado por falta de esclarecimento. Olhos abertos, coração alinhado, fé alinhada, pronto, chegou a hora de receber devolução. Vou repetir porque você está meio desanimado. Fé alinhada, coração alinhado, visão alinhada, pronto, chegou a hora de receber devolução. Abandonamos os modelos sacerdotais falidos, aquilo que não prestava mais, estamos olhando para Jesus, isso é agora, hora de receber devolução. Então, quando esse povo está transicionando do cativeiro para a terra que Deus prometeu, qual é a primeira coisa? Deus faz com que os pactos daquela aliança sejam cumpridos. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança, irmãos. Pastor querido, nós não podemos ter dúvidas sobre isso no nosso coração. Deus é um Deus de aliança. Se Deus falou com você no início do seu ministério, Ele continua firme naquilo que Ele disse. Há uma música que nós geralmente cantamos que diz que Deus é fiel a nós, mas na realidade Deus não é fiel a nós. Deus é fiel a Ele mesmo, Deus é fiel à sua palavra, porque quando nós não cumprimos os acordos desse pacto, Deus continua intacto na sua posição. O que Ele faz é trabalhar em nós para que nós voltemos para o caminho, para que aquilo que Ele disse se cumpra, mas Deus não mudou de ideia. Uma das características de Deus, como diz o profeta Oséias, é que Deus não muda. Então, quando nós entendemos isso, nós olhamos para as promessas de Deus e não duvidamos de que uma hora ou outra vai se cumprir. Se nós estivermos alinhados,
vai se cumprir. Se o coração estiver endireitado, vai se cumprir. Se as veredas estiverem retas, vai se cumprir. E é isso, irmãos. Ontem o pastor chegou para mim e disse: pastor, a espada passou em todos os lados do meu corpo. Eu disse: graças a Deus, irmão. Se passou na minha, tinha que passar na sua também. Às vezes nós nos perdemos porque nós nos acostumamos com a nossa tarefa sacerdotal. Nós tornamos comum, nós tornamos normal uma coisa que é extraordinária. E quando nós continuamos olhando aqui para o texto, no versículo 1 tem uma questão interessante, porque o texto diz assim: foram estas terras que os israelitas receberam em Canaã como herança. As terras foram repartidas pelo sacerdote Eleazar, por Josué e pelos chefes dos clãs das tribos. Mas olha que interessante, o responsável por repartir a terra foi um sacerdote. E quem era Eleazar? Era filho descendente do sacerdote que falhou, de Arão. Mas antes de Eleazar assumir essa posição, quem havia assumido antes de Eleazar? Você lembra? Nadab e Abiú. Que foram mortos porque tinham colocado diante do Senhor o que, irmãos? Fogo estranho. Todas as vezes que nós deixamos o nosso coração ser contaminado por fogo estranho, deixamos que outras motivações, além de olhar para o Senhor e ver a sua glória, domine o nosso coração, nós somos reprovados. Mas a excelência de Eleazar estava em pegar toda a herança e não dizer: quero parte para mim. A diferença de Nadab e Abiú, que Nadab e Abiú fizeram aquilo que queriam, e por terem colocado fogo que não era do altar, oferecendo ao Senhor, o Senhor sabia que na hora de repartir a herança, não poderia contar com eles. A gente diz: por que Deus foi tão cruel com Nadab e Abiú, os eliminando, os consumindo, eles morreram queimados? Por terem colocado fogo que não era do altar. Por que Deus foi tão severo? Porque Deus sabia que na hora de repartir a terra, eles seriam corruptos. Deus sabia que precisava de um sacerdote que, quando visse a porção da terra, faria o quê, irmãos? Repartiria conforme o Senhor queria que fosse feito. Entenda isso. Nós não temos nada no ministério sacerdotal. Tudo que temos é aquilo que o Senhor criou para si, e nós somos administradores e copeiros daquilo que Ele tem. Nós não podemos tomar posse da herança que o Senhor nos deu para repartir. Sacerdotes receberam herança para repartir. Vou repetir. Sacerdotes receberam herança para repartir. Quanto mais um sacerdote retém herança, mais pobre fica. Quanto mais o sacerdote retém talentos, mais pobre ele fica. Quanto mais um sacerdote retém dons e autoridades, mais pobre ele fica. Porque sacerdote tem unção de repartir e multiplicar. Um sacerdote que não multiplica, empobrece. Pastor, por que as coisas não estão indo muito bem lá no meu ministério? Porque talvez você esteja retendo mais do que multiplicando. Talvez você esteja com medo de faltar e você retém, você esconde. Você não compartilha. Você não divide o que tem que ser dividido. E a unção para repartir a terra estava justamente sobre a aprovação de não apresentar fogo estranho diante do Senhor. E o texto continua dizendo o seguinte, lá no versículo 3 e 4. As outras 2,5 tribos, Moisés já tinha dado terras ao outro lado do Jordão. A tribo de Levi não recebeu nenhuma terra, porque os filhos de Josué formaram 2 tribos, a tribo de Manassés e a tribo de Efraim, e os levitas não receberam nenhuma terra, mas receberam cidades para viverem com pastagens para os seus rebanhos e animais. Ou seja, os levitas não receberam terras, os levitas não tinham porção, porque o Senhor era a sua porção, o Senhor era a sua herança, mas, irmãos, não se enganem.
Sabe quantas cidades os levitas receberam em volta da terra para que pudessem colocar seus gados, seus animais, também conseguirem plantar e colher e viver? 48 cidades em volta de Canaã. Quando nós olhamos para aquilo que o Senhor está fazendo e nós desejamos ter uma parte daquilo, nos esquecendo que Ele é a nossa herança, usufruímos menos, porque nós planejamos uma coisa, Deus planejou outra, o que o Senhor planejou é muito maior, mas por causa da nossa desobediência, acabamos não recebendo de Deus aquilo que Ele tinha para nós, que era muito melhor. Porque Deus viu coisas que você não viu, Deus ouviu coisas que você não ouviu, Deus está num futuro que você não conhece. Então, automaticamente, quando Ele diz para os levitas, eu sou a sua herança, Ele não deixou os levitas sem terra, sem comida, sem casa, mas Ele deu para os levitas 48 cidades para que nelas eles pudessem habitar, usufruir e viver. O Senhor está dizendo para nós assim: tire os teus olhos da terra, coloque os teus olhos em mim, porque eu vou te dar muito mais do que os seus braços conseguem conquistar. Talvez você se sente prejudicado porque você abandonou a sua vida profissional, você abandonou a sua vida acadêmica para servir o Senhor integralmente, e você se sentia lesado, dizendo: ah, Senhor, eu fiz tanto, eu dei tanto, onde está a minha parte na herança? Ele diz: eu sou a sua porção. E da mesma forma como os levitas receberam 48 cidades, assim será na sua vida. Os pastores do Japão terão casa própria, sim. Deus vai honrar você, seus filhos vão para a faculdade, sim. Você vai ver seus filhos se formando, sim. Porque eu nunca vi um levita na história das Escrituras que não foi suprido pelo Senhor. Esse voto de pobreza que nós carregamos por causa das nossas crenças católicas, que são as raízes da nossa fé, não é verdade, irmãos. Porque desde os primórdios da história dos levitas, Deus cuidou deles em tudo. Vou repetir. Deus sempre cuidou dos levitas em tudo. Vou repetir. Deus sempre cuidou dos levitas em tudo. Se Deus tem cuidado de levitas que Ele reprovou, tacou fogo, matou, imagine você que Ele diz que te ama. Imagine você que Ele diz que não abre mão de você. Você acha mesmo que Ele deixaria você perecer? Então a palavra de ordem hoje é: entrega a herança que não é tua, entrega tudo, se despeça de tudo, desapegue de tudo, desapegue de tudo, desapegue do medo, desapegue da covardia, desapegue e dê os passos de fé que você precisa dar, porque o Senhor já tem uma herança para você que os seus braços não podem produzir. E o texto continua dizendo, lá no versículo 5, que assim os israelitas dividiram a terra entre eles, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Lembrando, ratificando, o sacerdote não decide nada. Sacerdote só obedece. A gente diz: eu tive uma ideia, já sei que não é boa. Porque sacerdotes não têm ideia, sacerdotes obedecem comandos. Sacerdotes ouvem o conselho de Deus. Lembra, nós somos carregadores da glória. A doxa de Deus, a glória de Deus, a kavod de Deus, a shekinah de Deus está sobre nós. E nós carregamos essa glória e nós transmitimos essa glória e nós representamos a Deus. Então, quando nós vamos fazer alguma coisa, não é por nossa decisão, mas é por representação. Então, Deus fala, Deus quer, eu me submeto e obedeço. Então, lembre-se, a repartição da terra não está associada à minha vontade de como fazer, mas à minha obediência de me submeter àquilo que Deus quer que seja feito. O texto continua dizendo, lá no versículo 6,
Certo dia, um grupo de pessoas da tribo de Judá foram a Gilgal falar com Josué. Um deles, Calebe, o quenezeu, filho de Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a nosso respeito. O que estava acontecendo em Cades Barneia é onde o povo acampou quando chegou na terra pela primeira vez. Era a porta de entrada, foi o lugar de acampamento, foi o lugar de habitação por muito tempo, porque o povo estava esperando o dia, a hora de entrar na terra. E nesse dia, quando Josué estava ali começando a repartir a terra, onde cada um ia batalhar, enfrentar a sua luta, nós vemos aqui Calebe indo lá reclamar sua guerra. Irmãos, eu nunca vi alguém chegando para um líder dizendo: cadê a minha batalha? Me dá a parte da minha batalha, eu quero a minha batalha. Me dá a minha luta. Onde que eu vou pelejar? Onde está a minha peleja? Pois bem, Calebe não foi pedir a terra, Calebe foi pedir a batalha. Porque os povos ainda estavam habitando na terra. Está dando para entender, irmãos? Calebe não chegou lá dizendo: eu quero Hebrom. Ele chegou lá dizendo: me dá a batalha que eu vou lutar, porque Deus me dará força para ganhar a batalha. E aí nós temos uma concepção de que a nossa vida com Deus vai excluir as batalhas que nós temos que enfrentar. Não! Deus te dará força, capacidade, condição, vigor, habilidade, destreza para que você enfrente as batalhas, as guerras que você precisa enfrentar. Calebe não pediu a terra, Calebe pediu a batalha. E aí nós, pastores, precisamos entender que o nosso ministério não é sobre reclamar bênçãos, mas é sobre reclamar batalhas. A gente acorda dizendo: ah, Senhor, me dá uma bênção hoje. Senhor, me enche da tua alegria. Me enche, Senhor, de saúde, do teu amor. Mas, irmãos, a gente tem que começar a acordar pela manhã e dizer: Senhor, me dá a batalha que vai mudar a minha vida. Me dá a situação conflituosa que vai elevar o meu padrão de fé. Senhor, me dá a batalha que vai mudar a história do meu ministério. Senhor, me dá, Senhor, a experiência de guerra que vai fazer que os inimigos de longe tenham medo de mim. Mas a gente sempre quer um melzinho, né, irmãos? A gente sempre está disposto a cantar sabor de mel. A gente sempre quer isso. É o desejo inconsciente da nossa alma dizendo para nós: você merece facilidade. A nossa alma sempre diz para nós, não é verdade? Você não precisava estar vivendo isso tudo. Quem te disse? A gente vai para Deus e diz: por que eu estou vivendo isso, Deus? Por que não você? Ele não poupou nem o filho dele. Deus, por que o Senhor deixou que eu fosse traído? Jesus foi traído por Judas. Deus, por que o Senhor está deixando que eu passe por essa situação? Não, por que não você? As batalhas que você está enfrentando são as formas de Deus te dar aquilo que você orou por muito tempo pedindo. Você que não está entendendo que a resposta da sua oração está por debaixo dessa batalha. Vou repetir, a resposta da sua oração está debaixo dessa batalha. Vou repetir, a resposta da sua oração está debaixo dessa batalha. Vou repetir para você entender, para você se animar, para você ficar forte, para você saltar muralhas, derrubar gigantes, matar leões e ursos. A vitória que você pediu, a bênção que você pediu, a resposta que você tanto quer, está debaixo dessa batalha. Anime seu coração. Uns pastores, não aplaude agora não, espera aí. Uns pastores desanimados, desencorajados, murmuradores, reclamões, dizendo: ah, Deus, por quê? Ó vida, ó céus, faça como Calebe, que com 85 anos colocou a armadura e disse: Josué, me dá a porção da minha guerra. Me dá a porção da minha guerra. Me dá a porção da minha batalha.
É isso que faz com que a história de um ministério mude. É isso que faz com que a história de uma nação mude. Enfrentar os desafios que estão escondidos nas situações conflituosas que dizem para nós, você não tem como vencê-las. Mas a gente entende que servimos um Deus que é fiel e que disse que nos daria vitória. Cuidado para que a sua incredulidade não roube de você a sua confiança em Deus e você não viva aquilo que você tem que viver, porque a gente acha que Deus nos dá o peixe, né, irmãos? Mas é como aquele velho ditado, não se dá peixe a ninguém, se dá vara para pescar. Você nunca se perguntou por que, na hora de pagar os impostos, Jesus disse para Pedro, vai pescar? Ele não podia fazer um milagre um pouco mais criativo, colocar a mão no bolso e as moedas começarem a cair assim? Eu sou meio X-Men, né? Eu fico imaginando essas coisas. A mão no bolso assim, o dinheiro caindo, dinheiro caindo, dinheiro caindo. Não, ele disse, vai pescar, e a moeda estava na boca do peixe. Ou seja, pagar o imposto e ainda comer um peixe assado. O problema é que nós nos deprimimos porque nós queríamos que fosse feito de uma forma, mas Deus sempre confronta a nossa racionalidade. Deus sempre irá confrontar a nossa racionalidade. Amado pastor, é sobrenatural também ver Deus nas coisas ordinárias. Amado pastor, Deus também é sobrenaturalmente Deus nas coisas ordinárias. Vou repetir. Deus é sobrenaturalmente Deus também nas coisas ordinárias. Por isso, coisas comuns na tua vida vão prosperar, vão dar certo, vão agir com mais fluidez, com mais... A correnteza do rio vai fazer com que coisas cheguem mais rápido na sua vida, mas isso não quer dizer que você não terá guerras. Porque as oportunidades que você precisa estão debaixo das guerras que você enfrenta. Repetirei. Toda rema eu vou repetir para você gravar. As oportunidades que você precisa estão debaixo das guerras que você enfrenta. As oportunidades que você precisa estão debaixo das guerras que você enfrenta. As oportunidades que você precisa estão debaixo das guerras que você enfrenta. Não desanima nessa guerra, não desanima. Se no dia da tua angústia você se mostrar fraco, tudo estará perdido. Mas no dia da angústia, se veste de força, se veste de coragem. Mesmo com medo, vai com medo mesmo. Vai lá e enfrenta a situação. A oportunidade que você precisa está debaixo da guerra que você está enfrentando. Então Caleb sobe para encontrar com Josué, e no versículo 7 e 8 está escrito: eu tinha 40 anos quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou a Cades Barneias para espiar a terra. Quando voltei, dei a minha sincera opinião sobre a terra. E aqui tem uma chave muito grande. Tudo aquilo que a nossa boca fala diz respeito àquilo que o nosso coração guarda. Ninguém fala uma coisa sem querer. As pessoas dizem, falei sem pensar. Mentira, mentiroso. Porque entre a sua boca e o seu cérebro existem 8 segundos. 8 segundos você consegue proibir a sua boca de falar algumas coisas. Quando a pessoa diz para mim, falei sem pensar. Falou sim. Pensou sim. Pensou. E aí ele vai dizer, falei com sinceridade aquilo que eu pensava. Olhe para esse texto e veja que Caleb não foi aprovado simplesmente porque disse, dá para entrar na terra. Mas porque ele cria que dava para entrar na terra. Alguns de nós estão vivendo uma vida sacerdotal de palavras ao vento. A gente aprendeu a fazer culto, né, irmãos? A gente chega no púlpito e a gente já tem um texto decorado. E a gente incentiva o povo, a gente encoraja o povo, a gente chama o povo para... Vamos orar por milagres. Aí quando é para orar pela gente, a gente não consegue nem orar. Uma vez eu passei por isso.
Eu tive como pastora por alguns anos a doutora Neuza Tioca, gente. Era guerra atrás de guerra, batalha atrás de batalha, indo pelos seminários no Brasil, fazendo libertação, ministrando nos seminários. E teve um período da minha vida que eu não conseguia orar. Não sei se você já passou por isso. Eu não conseguia orar. Eu ia orar, parava para orar, não saía uma palavra. Eu fiquei desesperado, porque eu dizia, Deus, eu sou uma farsa. Como que alguém que trabalha com batalha espiritual não consegue orar? Irmãos, foi um tempo de tanta crise na minha vida. E eu entendi por que Deus me colocou naquela situação. Porque eu tinha orgulho da minha humildade. Eu tinha orgulho de ser crente. Orgulho de ministrar as pessoas. E, de repente, Deus me coloca numa situação de vulnerabilidade, mostrando para mim que não eram os rituais que eu praticava ou o que eu fazia que me colocavam naquela posição, mas é a decisão dele de ter me escolhido que fazia a diferença na minha vida. Sabe por que muitas vezes nós chegamos diante da igreja, nós encorajamos o povo, mas não conseguimos ser encorajados? Porque Deus está nos ensinando que se Ele não fizer, nada acontece. Pare de achar que você é bom. Pare de achar. Tem gente que diz, se fosse eu lá na frente pregando, meu Deus, eu ia quebrar tudo. Se o microfone está na minha mão, ia ser 10 vezes melhor. É por isso, olha, seja esperto, é por isso que Deus está te colocando para ouvir uma pessoa 10 vezes pior que você. Se você fosse mais consciente, você estaria numa posição muito diferente das que você está vivendo hoje. Porque quando Josué e Caleb vão espiar a terra, o coração deles era convicto do que Deus estava fazendo. E aí eu costumo dizer, irmãos, que 12 espias vão espiar a terra. E quem são esses 12 espias? Esses 12 espias são líderes do povo. Ei, Moisés não envia qualquer um. Moisés envia os líderes. Olha que perigo. Olha que perigo os líderes que estão liderando a nação, tudo incrédulos. Que desespero é esse? Quando eu penso na liderança do povo de Israel nessa ocasião, eu fico, irmãos, em choque. Porque olha a qualidade do coração de quem está liderando o povo. Eles chegam na terra e eles ficam desequilibrados. Quem fez o workshop ontem vai lembrar do desequilíbrio emocional, né? Ia ser nota 2 no desequilíbrio emocional, gente. Nota 2. Eles ficam desequilibrados, eles ficam apavorados quando eles veem o tamanho dos desafios. Os Enaquins eram chamados de gigantes, de pescoço alongado, homens fortes, brutos, valentes, bárbaros. E quando eles veem aquele povo, eles dizem, Deus nos trouxe aqui para morrer. E é isso ou não é que a gente tem dito diante de alguns desafios que a gente enfrenta? Deus me trouxe aqui para morrer. Deus me trouxe aqui para padecer. Depois de 20 anos de ministério, olha a situação da minha igreja. Depois de 10 anos servindo ao Senhor, olha como as coisas estão para mim. Deus me trouxe aqui para morrer, é o que nós dizemos. Mas Deus te trouxe aqui para você reviver. Deus te trouxe aqui para você conquistar. Deus te trouxe aqui para cumprir a promessa. E quando os 10 espias voltam com um relatório negativo e falam do relatório negativo, irmãos, o coração do povo desfalece. Eu com certeza estaria no time de Josué e Caleb, porque tudo que eles viram foi a comida. Tem cachos de uva que precisam de 2 homens para carregar.
A terra mana leite e mel, é próspera, tem gados gordos. A terra é excelente, olha, a terra é boa para plantar, para viver. Eles só viram comida. Com certeza, se eu estou lá, seria Josué, Caleb e André. Mas quando eles voltam com o relatório, eles dizem, a terra é muito boa, Deus nos dará essa terra, Deus fará com que nós possuamos a terra. O relatório deles é tão positivo que Moisés diz, a vocês 10, vocês estão reprovados, não entraram na terra, nem vocês, nem os seus descendentes. Cuidado com a forma como você está vivendo a sua vida sacerdotal, porque dependendo daquilo que você crê ou como você crê, você pode fazer com que seus filhos também não vivam o ministério que Deus tem para eles. Os descendentes dos 10 incrédulos não entraram na terra, mas Josué e Caleb a possuíram por causa da forma como pensavam, como sentiam em seus corações. Eu gosto do texto que diz que havia em Caleb um outro espírito. Como pode 12 espias, todo mundo liderando no mesmo ambiente, liderando a mesma nação, e 10 terem um espírito e 2 terem outro espírito? Meu Deus, por que algumas coisas não estão acontecendo? Talvez seja a qualidade do espírito. A forma como sente, a forma como pensa. E aí lembra do que eu ensinei. Aquilo que eu vivo, eu penso. O que eu penso, eu sinto. E o que eu sinto, eu faço. Aquilo que eu vivo, eu penso. Aquilo que eu penso, eu sinto. O que eu sinto, eu faço. Talvez você esteja deixando que as experiências que você viveu nas últimas estações dominem seus pensamentos e seus sentimentos, e o seu comportamento seja de incredulidade. Por isso que todas as vivências que você tem vivido precisam ser colocadas na cruz. E a sua mente deve ser levada cativa à obediência de Cristo, para que no seu sentimento, em vez, está tudo destruído, está tudo arrasado, foi todo mundo embora, tudo difícil, tudo um caos, todos me abandonaram, eu vivi uma experiência dolorosa, e isso afetou a minha mente, mas eu coloquei os meus pensamentos submissos a Cristo, e automaticamente Cristo encheu meu coração de esperança, para que o meu comportamento não seja um comportamento de incredulidade, mas um comportamento de convicção de que Deus me levantará de novo. Deus me levantará de novo. Deus fará mais uma vez. Irmãos, eu amo muito pensar sobre o caráter de Deus. E quando a gente pensa no caráter de Deus, o que é o caráter de Deus? É a forma como Ele age, a forma como Ele faz as coisas. E eu fico pensando, se Deus curou uma vez, por que Ele não curaria de novo? Se Deus proveu uma vez, por que Ele não traria provisão novamente? Deixa eu lembrar você uma coisa. O Deus que te sustentou e que te ajudou a pagar o aluguel do mês passado, do mês de janeiro, porque estamos agora em fevereiro, o Deus que te ajudou a pagar o aluguel de janeiro, continua a ser do mesmo Deus de fevereiro. Vou te fazer uma pergunta. Por que todo esse desespero? Você está entendendo o que havia no coração dos espias? Não era apenas aquilo que eles viam, mas era a maneira como eles se sentiam diante das situações. A maneira como você se sente diante dos seus desafios também te coloca aprovado ou reprovado diante de Deus. O texto continua dizendo, e eu estou acabando, no versículo 10 e 11... Agora já passaram 45 anos desde que o Senhor disse a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto, mas o Senhor me manteve vivo. Gente, você acha que é fácil esperar 45 anos? Você acha que é fácil esperar todo esse tempo? Mas eu gosto da animosidade de Caleb, porque ele diz, o Senhor me manteve vivo
por 45 anos. Posso fazer uma pergunta aos irmãos? Existe alguém aqui com 45 anos sem alguma resposta de Deus, sem algum mover de Deus, 45 anos esperando, 45 anos, então Deus não está te devendo. Se você fizer 46 anos de espera de uma promessa, aí sim você pode começar a orar. Deus, cadê a resposta que não está vindo? Deus, está demorando muito. Só se passar de 45 anos. Porque Caleb esperou todo esse tempo e disse, Deus me manteve vivo. Ei, muitas vezes o milagre que nós precisamos não é que os caminhos sejam desembaraçados, mas é que Deus nos mantenha vivo no tempo de espera. Talvez você precise mudar a sua perspectiva, porque essa situação que te aconteceu, você sabe, era para te matar. E aí nós vamos lembrar de uma pessoa que não é interessante de ser lembrada, mas o diabo, ele tem um interesse de matar você, de roubar você, para que você não manifeste aquilo que Deus tem para a sua vida e aquilo que Ele tem para fazer através de você. Então, todas as situações que te aconteceram também tiveram uma investida do diabo para que nela você morresse. Era para Caleb estar o quê, irmãos? Morto. Mas o que ele faz questão de dizer? Deus me manteve vivo. Olha para todas as batalhas que você já enfrentou até aqui. Olha, tem coisas que você viveu que era para você estar morto, né? Não é verdade, apóstolo? Não é verdade? Mas aí você olha para a sua vida e você diz, Deus me manteve vivo. Você pode gritar isso? Deus me manteve vivo. Mais uma vez, irmãos, vai. Deus me manteve vivo. E sabe por que Ele te manteve vivo? Porque Ele ainda tem uma terra para você conquistar. Ele ainda tem uma terra para te dar, é por isso que Ele te manteve vivo. E o texto continua dizendo, agora tenho 85 anos, mas continuo com tanta força, como no dia em que Moisés me enviou. Tenho a mesma força de sempre, e estou pronto para sair em combate. Como que um velho de 85 anos tem a coragem de dizer que tem a mesma força de alguém de 40? Você de 40 anos, cuidado, hein? Porque alguns de nós estão mais desanimados do que um idoso de 85. Ele diz, eu tenho a mesma força, o mesmo vigor de 40 anos atrás. E eu amo isso porque eu conecto esse texto com Atos 1:8. A palavra dunamis, quando traduzida do grego para o português, uma das expressões dessa palavra é justamente força, vigor, energia. Não tem a palavra energia na Bíblia. Mas quando você vai pegar no dicionário em português a palavra energia, quando você vai pegando os sinônimos, energia é virilidade, vitalidade e juventude. O poder de Deus que veio sobre os discípulos em Atos 2, com a descida do Espírito Santo, é o poder que Caleb está mencionando aqui. 45 anos se passaram, mas o poder de Deus me manteve jovem, viril, cheio de vitalidade. Vou só abrir um parênteses aqui para os casais, posso? Rapidinho. Lembra de Abraão e Sara? Abraão tinha quantos anos? 100. Sara tinha 90. Um dia o anjo chega na tenda de Abraão, Sara está dentro da tenda, cuidando da casa, né, irmãs? E aí ela ouve a conversa do anjo com Abraão. E Abraão diz, toma aqui, meu senhor, um pãozinho, uma bebida, come aqui, e começa a conversar. E o anjo diz assim, Abraão, vou direto ao assunto. Chegou a hora do filho da promessa. Sara está lá de dentro ouvindo, e o texto diz que ela começa a rir. Mas não foi a risada da apóstola Márcia. Ela começa a rir por dentro, incrédula. Esse anjo está atrasado. Se ele tivesse vindo há uns 40 anos atrás, era mais coerente. Eu estou com 90 anos. O anjo diz para Abraão, chegou a hora do filho da promessa.
Eu gosto na versão linguagem de hoje que diz que o anjo diz para Abraão, levanta-te depressa, entra na tenda, pega Sara e faz o milagre acontecer. O primeiro milagre acontece com o anjo dizendo para um velho de 100 anos levantar depressa. Né, irmãos? O anjo dizer para um velho de 100 anos, levanta depressa, o milagre já começa aí. Mas Abraão já tinha encerrado a carreira e guardado a fé. Sara já não funcionava mais, né? Não reproduzia mais. Mas o espírito que estava sobre Caleb também esteve sobre Abraão e Sara, irmãos. Uau, irmãos, uau, irmãos, irmãos, irmãos. O espírito que esteve sobre Abraão e Sara esteve sobre Caleb, e em Atos 1:8, Jesus disse que esse espírito também viria sobre nós. Em Atos 2 ele veio, em Atos 4 se derramou de novo, e agora aqui é 1 de fevereiro, 1 de fevereiro hoje, no dia 1 de fevereiro de 2025, o mesmo espírito está sendo derramado sobre nós mais uma vez, para que você tenha vigor, força, virilidade, vitalidade, energia, juventude, capacidade de enfrentar as guerras e as batalhas que estão adiante de você. Um sacerdote não envelhece. Um sacerdote não envelhece. Um sacerdote não envelhece. Anime-se! Já vi vários jovens velhos. Já vi vários jovens desanimados, gente chata. Gente antiga, tem 20 anos, parece que tem 100. Nunca quer nada, nunca sorri, nunca está animado, nunca está disposto. Não quer uma atividade física, só videogame, só coisa chata. Gente velha! Mas já vi muito velho jovem. E essa é a característica de um sacerdote. Um sacerdote não envelhece, irmãos. Irmãs, se prepare, você nunca mais vai usar dinheiro em creme rejuvenescedor. Show pé de galinha, show marca de expressão, show. Receba agora, além de uma mente renovada, uma pele renovada. Tem irmã que estava até agora em silêncio, começou a glorificar, tá vendo? Estou aqui usando Bíblia, folheando Bíblia, ó. Falei, você não vai envelhecer, a irmã pulou da cadeira. Glória a Deus. E para a gente encerrar, versículo 14 e 15 diz, pois por isso Hebrom pertence aos filhos de Caleb, filho de Jefoné, o quenizeu, até hoje, pois ele acreditou totalmente no Senhor, o Deus de Israel. Irmãos, e aqui fica a grande missão. Coloca o tema aqui para mim, filha Alexandra. Sacerdote não vê. Não, fica aqui no ver primeiro. Você acha que Caleb e Josué não viram os mesmos desafios que os outros 10? Você acha que eles não viram as mesmas dificuldades? Mas feliz mesmo é o pastor Aldemir. Né, pastor? Que não vê. Feliz é ele que não vê algumas coisas para não ficar desanimado. Mas quando Caleb e Josué viram a terra, eles viram os mesmos dilemas. Mas aí eu gosto da profundidade da raiz da palavra jirê. A palavra jirê, irmãos, não é só Deus de provisão. A palavra jirê é Deus que permite ver a provisão. Você já parou para pensar por que pessoas que estão no mesmo lugar, na mesma terra, têm resultados diferentes?
Por que algumas pessoas conseguem avançar e outras não? Por que algumas pessoas conseguem vencer e outras não? Tudo isso está na qualidade da visão. Alguns de nós não têm visão, a visão está embaçada. E aí, quando nós vemos a situação, nós vemos só as adversidades. E nos esquecemos que o papel do sacerdote não é ver. Por que você acha que Moisés mandou 12 líderes irem ver a terra? Porque ele queria provar o coração. Por isso, fica um alerta, todas as vezes que Deus te levar para ver alguma coisa, o cenário não será bonito. A gente diz assim, Senhor, me dá discernimento de espírito. Esse é o pedido mais egoísta que nós fazemos para Deus, você sabia? Porque todo dom que nós recebemos é para o outro. Eu não recebo dom para mim, eu recebo dom para o outro, não é verdade? Eu não posso colocar a mão na minha cabeça e dizer, assim me diz o Senhor. Já vi gente doente curar enfermos. Todo dom é para o outro. E o discernimento de espíritos é a mesma coisa. Mas por que a gente pede discernimento de espíritos? Porque a gente quer se proteger do outro. Então a gente pede, Senhor, me dá discernimento de espíritos porque eu quero andar à frente. Quando aparecer um 71 na minha vida, eu quero me desviar dele, não é isso? Aí você reconhece uma pessoa, por exemplo, invejosa na sua vida. O que você faz? A primeira coisa que você faz, se protege, se afasta. Só que o discernimento de espírito, irmãos, é uma coisa muito séria. É um dom mais pastoral e sacerdotal que eu conheço. Sabe por quê? Porque o Senhor disse, tem uma coisa que devemos proteger, é o nosso... Aí, de repente, Ele dá para alguém o poder de ver o nosso coração. Ele diz para o William, guarda seu coração. Aí ele vai e mostra para mim o coração do William. Não é meio contraditório isso? Mas é porque ele confiou aos sacerdotes uma das coisas mais preciosas que o ser humano tem, que é o coração. Quando eu discerno no coração de alguém, Deus não está dizendo para eu me proteger daquela pessoa, mas para eu pastorear, vem cá, discernir o coração do Mário, para eu pastorear essa pessoa e caminhar com ela e ajudá-la nos desafios que ela tem. É por isso que muitas vezes nós não devemos olhar para as pessoas com os estigmas que elas carregam. A gente olha para uma pessoa e que a gente vê todos os defeitos, todos os preconceitos que a nossa cultura faz com que nós estabeleçamos. Mas o sacerdote não vê, o sacerdote crê. Eu não estou confiando naquilo que eu vejo, eu estou confiando naquilo que Deus disse a respeito daquela pessoa. Eu estou confiando a respeito daquilo que Deus falou sobre aquele território. Eu estou confiando sobre aquilo que Deus falou a respeito do futuro. Então lembre-se disso. Quando Caleb e Josué, agora você é Josué, eu sou o Caleb, foram ver a terra. Ontem eu te coloquei em mau lençóis, né? Gente, eu quero pedir perdão em público. Porque ontem eu analisei o desenho dele do workshop na frente de todo mundo e acabei com ele. Mas hoje a gente está junto aqui. Vamos embora. Quando eu estou com Josué indo ver a terra, nós estamos com outros 10. Imagine a reunião dos 10 vendo a terra. O caos que foi, irmãos. Não tem aquela reunião de líderes lá da tua igreja? Aquela, daquele jeito, aquele nível de reunião. Aquele caos. Aí o pastor está dizendo, eu não estou acreditando que eles não estão vendo o que eu estou vendo. O pastor está ali contando os sonhos do coração, falando dos projetos, está todo mundo, não vai dar certo, não tem dinheiro, não vai dar, é impossível, está todo mundo cansado, as pessoas estão cansadas, as pessoas não têm tempo. Eles colocam inúmeras impossibilidades, e Josué e Caleb estão ali dizendo, não, gente, a terra é boa, olha quantos frutos, olha quanta comida. Uma dica, líder, faça a reunião e coloque uma mesa bem bonita, com coisas bem gostosas, porque a pessoa esquece do problema e foca na comida. Entendeu? Técnica. Ninguém vai dizer não para você.
Olha o pastor ensinando a manipular. Gente, esquece. Volta aqui. Ó. E aí, quando eles estão voltando com um relatório para Moisés, e aqui eu encerro para a gente poder orar. Quando eles estão voltando com um relatório para Moisés, perceba que Deus foi tão bom com Josué e Caleb, irmãos. Porque Deus deu a eles a visão que outros 10 não tiveram, porque não acreditaram. Talvez você está triste, porque você queria que outras pessoas estivessem vendo a mesma coisa que você viu. Mas sabe de uma coisa? Eu fico pensando, será mesmo que Deus tem o que Ele tem para você, para todo mundo? Será mesmo que Deus não tem processos individuais com as pessoas e você precisa respeitar e caminhar com quem teve os olhos abertos e respeitar e ter paciência com quem está com os olhos fechados? Às vezes, essa pessoa vai viver as consequências da sua incredulidade e a vida vai penalizá-la. Você não precisa se preocupar. Mas quanto a você que viu e creu, lembra que Jesus disse para São Tomé? Benditos são os que não viram e creram. É quando você dizer para todo mundo, não uma coisa que você viu que vai dar certo, mas uma coisa que você creu que vai dar certo. Sobre o que eu quero orar nessa manhã com você, para a gente poder dar continuidade, para que Deus nos batize com o espírito de Caleb. Para que Deus nos dê olhos de águia. Para que Ele nos dê um coração mesmo, fervoroso, devoto. Um coração que diz, Senhor, eu acredito além das circunstâncias. Vocês sabem, né, que eu gosto de chamar as pessoas à frente. É uma estratégia psicológica. Você chegou, sentou aí no seu banquinho. E aí talvez você está aí confortável. Eu gosto de chamar à frente para que você se sinta realmente constrangido a dizer para sua mente, você precisa caminhar nessa palavra. Então você que entende que precisa do espírito de Caleb, corre aqui, vamos orar juntos? Não tem tempo não, corre aqui, corre. Vem correndo, vem saltando muralhas. Oh.